Pamela, o professor falou aqui que a história do orçamento secreto foi usada na campanha para ganhar votos. No caso do presidente eleito, ele usou uma negativa ao orçamento secreto. Ele colocou que não queria, que era um despautério, que era um escândalo, mas... Esse mais tem uma vírgula, Paulo. Já tá exatamente. O orçamento. Que é o controle social. Vai lá, Pamela Bussolini. Não só o Lula, né? A Simone Tebet também falou que, meu Deus, o orçamento secreto era... Chegou a comparar com mensalão, mas enfim. Veja bem, Paulo, essa questão do orçamento, como que ela funciona, né? Para deixar bem claro para os nossos ouvintes. Essa emenda de relator, vamos supor que um deputado paranaense aqui de Maringá pedisse uma verba, né, para o governo federal para terminar ali vamos colocar aqui como é que fala? Hospital do Câncer. E o Hospital da Criança. Da criança, tá? isso. Beleza. Aí o que acontece? Na emenda de relator, quando é o relator que faz o pedido, o governo manda, né, o dinheiro junto com outras emendas, e ao invés de aparecer o nome do deputado que solicitou, por exemplo, o deputado aqui de Maringá, vai aparecer o nome do relator. Né? Então, até dá para se encontrar o valor que foi destinado, para onde foi. O problema é que não consta quem, né? Quem pediu aquela verba, para quem aquela verba está indo, para que esse deputado aí faça as destinações. Então, realmente, o problema é aí, né? E por isso que chama de relator, porque consta lá o nome do relator ao invés do deputado que solicitou. Enfim, ou senador, né? Eu penso da mesma forma, precisamos rever essa figura, né, e alterar. Agora, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro meio que tá chutando o pau da barraca, porque realmente, se ele não pagasse, uma vez que essa proposta, né, foi feita pelo Congresso, como a gente já falou, foi feita lá pelo Rodrigo Maia, aprovada, ele vetou, derrubaram o veto, enfim, ele simplesmente, né, enquanto governante, tem que obedecer a regra, obedecer a lei. Agora, uma coisa, ele responder por improbidade há 2 anos atrás, perder aí 2 anos de mandato, 1 ano de mandato quando isso começou, e agora faltando um mês. A impressão que eu tenho é que, então, ele chutou o pau da barraca, talvez para ver aí o pessoal se contradizendo e tendo que defender o que eles tanto disseram que era absurdo, que era inaceitável, que era o fim dos tempos, né? Agora, eu penso que o STF vai liberar geral. Eles vão fazer uma manobra, né? Talvez, como quem falou aí, vão... né, começar a mudar de nome, fazer um voto daqueles votos bonitos dele, que parece que é o Pedro Vaz de Caminha falando ali, né, baixou o Pontes de Miranda lá no STF, fazendo aquela coisa bonita, falando bonito, mas para manter, grande jurista, mas eu digo a linguagem, né, lá de trás, para o povo não entender e basicamente fazer o que o Lula está fazendo hoje, abraçando o orçamento secreto, mas com outro nomezinho, que é a emenda de relator. Então vai ser interessante ver essa manobra aí para liberar geral. Eu já estou ciente de que vai ser assim que vai acontecer. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre todas essas considerações que foram feitas até agora, por favor. Agradeço. Existem vários tipos de moedas, Bitcoin, cédula em espécie, cartão, Pix. E o orçamento secreto, assim como mensalão, como petrolão, como nomeação, indicação de cargo, superfaturamento em obras, é uma moeda de troca que o governo tem. Só que nesses últimos anos ficou muito escancarado. E me desculpa, Pamela, com todo o respeito, quem está se contradizendo não é quem criticava, é o próprio Bolsonaro, que ele falou isso, inclusive, num debate. Então, ele está se contradizendo. E fazer isso há 1 mês de terminar o mandato, se não é covardia, eu não sei qual que é o outro nome que se dá. Agora, é errado a existência do orçamento secreto, e o STF é hoje, né, nessa altura do campeonato, a nossa grande expectativa. Porque se você tirar do orçamento secreto, que foi inventado em 2019, simplesmente não vai sobrar nada para investimento do orçamento da União. Já não sobrava. Aí inventaram, criaram o orçamento secreto, que aqui de Maringá, só para você ter uma ideia, dos 3, 4 deputados que Maringá tem, apenas um vazou até hoje, que foi um trator que ele deu para uma cidade pequena. Trator é fácil, né? Trator quase não tem nenhum subfaturamento de trator. Então, é uma pena que exista essa falta de transparência e essa moeda de troca, ela não deveria existir. E tomara que o STF, no mínimo, o ideal seria acabar. Porque senão não sobra dinheiro para você investir nesse país. O país vai ficar sempre nessa lenga-lenga. O ideal seria acabar
Não podendo acabar, que se dê a devida transparência, é o mínimo que se exige quando mexe com dinheiro. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar de Mondonex, depois eu vou fazer uma enquete com vocês. Eu quero saber qual é a aposta de vocês sobre os votos do STF. Aposta que o STF vai vetar ou vai maquiar. Muito bom você ter colocado vetar ou sancionar, porque hoje em dia os presidentes do Brasil os próprios ministros do STF. Então acho que vão sancionar sim, mas vão reformular, dando um novo nome, dando uma apaziguada e colocando vírgula, como o professor falou, que tem que colocar, né, o mas, vírgula. Vai, você citou o professor, qual que vai ser, na sua opinião, claro, a decisão do STF pelo que o senhor conhece dos ministros? Paulo, a questão do orçamento é um problema de natureza política e ele tem que ser resolvido no âmbito político, ou seja, entre o Poder Executivo, neste caso, e o Legislativo. O Legislativo criou, o Bolsonaro estimulou e agora ele deu para trás. Então, colocou novamente em mãos dos políticos a solução. Quem levou o problema foram os políticos ao STF. O STF não sai decidindo porque ele quer, ele decide o que é levado aos eles decidirem. E então eu vejo, Paulo, que a discussão está encaminhada no sentido de não pulverizar o recurso público, colocar as emendas de relator para vou chamar de cardápio, e dentro desse cardápio os políticos poderem fazer as ações. A Codefaz, que é o grande exemplo do desvio de dinheiro nesse país do governo Bolsonaro, mostrou como se pulverizou o dinheiro público. Professor, eles Portanto, o STF só vai chancelar o que os políticos decidem e provavelmente a decisão só será após o carnaval. Mas não falou, né, professor? Você, Pâmela, você tem uma ideia? Falei. Então, Paulo, ficou aqui pensando, né? Se a Carmen Lúcia, por exemplo, né? Acabou a censura, cala a boca, já morreu. Mas, né? Se for em período de campanha, se for o candidato que a gente quer que ganhe, aí eu sou a favor. Então, acho que vai ser mais ou menos nessa toada aí, essa votação. O orçamento secreto não é bacana. Vai virar uma coisa do bem? Vai virar uma coisinha do bem. Não é bacana, não sei o que, mas... né, para manter os investimentos em educação, saúde, né, trator para cidadezinha, vamos apoiar. Eu me lembrei do Maze Runner, é um filme que tem, ele fala o mal é bom. O mal é bom. Será que o mal é bom? Rigon, você tem uma ideia do que vai se decidir? Olha, em época de Alemanha contra Japão, Argentina contra a Arábia Saudita e o País de Gales contra o Irã, fazer qualquer tipo de aposta hoje é um mata-bolão danado, né? Eu gostaria muito que acabasse com tudo isso. E há uma esperança, eu tenho uma esperança de que vai acabar, porque estamos, ou estaremos, dependendo do que o Jorge falou, num novo governo. Né? Nesse governo é meio difícil, eu acho, até a justiça se pronunciar, porque ela foi alvo durante 4 anos de ódio do direcionamento do governo federal. Agora, a partir do ano que vem, a coisa muda, a alegria volta. Agnaldo Vieira, só